Olá, bem-vindos a mais uma análise detalhada aqui no nosso espaço. Imagina só a cena. Abril de 1199. Corre a notícia pela Europa, uma bomba. Choque para muitos, mas, olha, um alívio profundo para um cara específico. Filipe II, o rei da França. Exato. A razão? Simples. O maior rival dele, Ricardo I da Inglaterra, o famoso Coração de Leão, estava morto. E foi um baque, né? Porque o Ricardo, desde que saiu do cativeiro lá na Áustria, em 94, ele vinha numa campanha militar, assim, implacável contra os franceses. Estava ganhando tudo de volta. Pois é. Recuperando o território, o castelo, tudo que o Filipe tinha tomado enquanto ele estava fora, né, na cruzada. E aí, de repente, essa morte aos 42 anos. Isso não só parou tudo, como, nossa, mudou o jogo de poder ali na Europa Ocidental medieval. Completamente. Era um momento muito crítico. O Ricardo estava, assim, no auge da força militar dele, consolidando o que a gente chama hoje de Império Angevino. Se ele vive mais uns anos, talvez a história da França, da Inglaterra, seria bem diferente. Totalmente outra. Mas o destino, né? Ou talvez uma série de decisões meio estranhas levaram para outro caminho. E é justamente esse caminho, esse fim inesperado que a gente vai explorar hoje. Vamos investigar as circunstâncias, sabe, meio peculiares quase, sem graça, da morte desse rei guerreiro tão famoso. Quase um anticlímax, né? Exato. A nossa discussão aqui se baseia em fontes que detalham a estranha morte de Ricardo Coração de Leão. A ideia é desvendar os detalhes, as versões que não batem, os mistérios por trás do fim dele, que não foi numa batalha grandiosa, não. Foi num cerco a um castelinho, sabe, pequeno, aparentemente sem importância nenhuma, lá na França, Châlus-Chabru. Como que uma figura desse tamanho tem um fim tão comum e, ao mesmo tempo, bizarro? Para entender como ele chegou lá em Châlus, talvez nesse estado de excesso de confiança, a gente precisa voltar um pouquinho. O Ricardo estava voltando da Terceira Cruzada, triunfante sim, mas exausto. E cheio de inimigos, né? Um deles era o Leopoldo V, duque da Áustria. Ele se sentiu muito insultado pelo Ricardo lá na Terra Santa. Aí, na volta, o Ricardo tentou passar disfarçado, mas foi reconhecido e, pronto, capturado pelo Leopoldo perto de Viena. Ficou mais de um ano preso, em lugares secretos, e a mãe dele, a Eleanor da Aquitânia... A Eleanor, figuraça. Figuraça, já com quase 70 anos, foi incansável. Ela mexeu céus e terras, usou toda a influência diplomática que tinha, apelou até pro Papa, tudo para achar o filho e negociar a libertação. E essa liberdade custou caro, né? Muito caro. Caro é pouco, foi astronômico. O Sacro Imperador Romano Henrique VI, para quem o Leopoldo entregou o Ricardo, pediu 150 mil marcos de prata. 150 mil marcos? Imagina, isso eram umas 65 mil libras de prata na época. Algo como, sei lá, 2 a 3 vezes a renda anual da coroa inglesa inteira. Meu Deus, como conseguiram? Foi um esforço gigantesco. A Eleanor meteu imposto pesado na Inglaterra, confiscou bens da igreja, pediu doação. Foi um peso enorme para o reino, mas ela conseguiu. E o Ricardo finalmente foi solto em fevereiro de 1194. Impressionante a força dessa mulher. E esse resgate todo contrasta demais com a imagem que a gente tem do Ricardo, né? Muito por causa do Robin Hood, aquelas lendas. Sim, o bom rei ausente. Isso, o rei amado pelo povo inglês, que só queria voltar para cuidar do reino. Ok, vamos analisar isso aí. A história mesmo é bem mais, digamos, complexa. E talvez não tão boa assim para os ingleses. Com certeza. O Ricardo quase não pisou na Inglaterra durante os 10 anos de reinado. Talvez uns 6 meses, somando tudo. Ele nem falava inglês direito, a língua dele era o francês occitano. Tem até aquela frase famosa, que talvez nem seja dele, mas reflete bem a atitude, né? Que ele disse que se achasse um comprador, vendia até Londres para bancar as ambições dele.
Exatamente. O foco do Ricardo nunca foi a Inglaterra em si. Era defender e expandir os territórios dele lá na França. Normandia, Anjou, Aquitânia, que ele herdou da mãe, da Eleanor. Ele se via mais como um príncipe francês, um cruzado. Aham. E foi essa mentalidade que fez ele, assim que saiu do cativeiro, se jogar de cabeça na guerra contra o Filipe II da França. E uma parte essencial dessa estratégia foi construir uma fortaleza, uma que mostrasse o poder dele e que fosse uma barreira impossível para os franceses na Normandia. Ah, e entra o famoso Château Galliard. Um tempo recorde entre 1196 e 98, num lugar estratégico incrível, dominando o Vale do Sena. E o custo? O fascinante aqui não é só velocidade, é o custo. Quase 20 mil libras. Uma fortuna absurda para a época. Muito mais que qualquer castelo na Inglaterra. Era o top da engenharia militar, cheio de inovações, e mostra onde estava a prioridade do Ricardo: defender as terras francesas. Entendi. Tem até aquela lenda, pitoresca, que diz que durante a obra teve uma chuva de sangue, provavelmente chuva com poeira vermelha. Muita gente viu como um mau presságio. Imagino. Mas o Ricardo, dizem que ele riu com aquela arrogância e determinação dele e falou que não estava nem aí. Podia chover sangue e manteiga que ele ia terminar o castelo. Nada desviava ele. Essa teimosia ou essa confiança toda parece ser a marca dele, né? E acompanhou ele até o fim. O que nos leva direto para março de 1199. Ricardo está lá no Limousin, centro-oeste da França, parte do ducado da Aquitânia dele. Certo. Ele está lá para acabar com uma revolta de um vassalo, o Visconde de Limoges. E as crônicas da época são bem claras sobre a brutalidade. E dizem que o Ricardo estava devastando a terra com fogo e espada. Tática comum, mas cruel. Bem comum para a época para subjugar rebeldes. E é nesse cenário que o foco dele vira para um alvo específico, o castelo de Châlus-Chabrol. E aqui a história começa a ficar, bem, estranha. E as versões começam a divergir. Por que Châlus-Chabrol? Era um castelo pequeno, não parecia ter assim, uma importância militar estratégica tão grande. Isso levanta uma questão importante, né? Qual era a motivação real do Ricardo para ir lá cercar aquele lugar? A versão mais famosa, quase folclórica, que correu na época, fala de um tesouro. Tesouro. Tipo filme de aventura. Pois é. A história é que um camponês da região, talvez arando a terra, achou um tesouro antigo, fabuloso. Algumas fontes falam de estátuas de ouro maciço de um imperador romano, e a família outras falam de moedas, artefatos. Nossa! E o dono do castelo de Châlus, seguindo ordens do Visconde de Limoges, teria ficado com o tesouro. Aí o Ricardo, como suzerano da área, foi lá reivindicar. Pelo direito feudal, ele teria direito a uma parte ou tudo. Faz sentido. Pela lei da época. Sim, mas o pessoal do castelo recusou. E o Ricardo, precisando desesperadamente de grana, lembra do resgate caríssimo e do custo do Château Galliard, teria decidido tomar o castelo na marra para pegar o tal tesouro. Essa versão explicaria a pressa, ou talvez até a imprudência dele, né? Mas parece meio arriscado demais para um rei experiente. Se arriscar assim por um rumor de tesouro, não tinha outra explicação, talvez mais militar. Tinha sim. E muitos historiadores hoje em dia vão mais por essa segunda versão, mais pé no chão. Argumentam que o cerco a Châlus era só um passo lógico dentro da campanha para esmagar a rebelião do Visconde de Limoges. Ah, tá. Parte da estratégia maior. Exato. O castelo, mesmo pequeno, controlava ali a área. Capturar ele seria mais um golpe no Visconde, consolidaria o domínio do Ricardo na Aquitânia. Nessa visão, Châlus era só mais um alvo militar. E a história do tesouro foi um boato que surgiu depois para explicar a tragédia. Entendi. Mas qual a verdade? A verdade. Provavelmente a gente nunca vai saber, com certeza. As fontes da época já não concordavam entre si. Seja qual for o motivo tesouro ou estratégia, o fato é, Ricardo estava lá pessoalmente, cuidando do cerco de Châlus, no fim de março de 1199. E aqui é onde fica realmente interessante e trágico. Numa tarde, dia 25 ou 26 de março, o Ricardo estava ali, andando ou cavalgando em volta do castelo. Inspecionando o trabalho dos sapadores, que minavam as muralhas. Isso.
talvez planejando o ataque final. E ele estava fazendo isso de um jeito, assim, surpreendentemente casual, sem a armadura completa. Especificamente, sem a cota de malha, a proteção principal contra flecha, lança. Um erro fatal. Para um veterano de tantas batalhas, tantos cercos, inacreditável. Enquanto o Ricardo observava, talvez até tirando o sarro dos defensores lá dentro, um soldado na muralha viu a chance. Pegou uma besta. Aquela arma, tipo um arco, super potente, né? Que podia furar armadura leve, e disparou uma seta. O tiro pegou o Ricardo no ombro esquerdo, bem perto do pescoço. Foi um tiro de sorte para o defensor e catastrófico para o rei. E o nome desse atirador? Algumas crônicas dizem que era Pierre Basile, ou Peter Basil. Outras dão nomes diferentes. A identidade exata é incerta. Um único tiro. No momento de descuido, arrogância, e as consequências foram terríveis. Sim, a retirada da ponta da flecha, que ficou lá cravada, foi uma cirurgia brutal, provavelmente mal feita pelo médico de campo. A ferida infeccionou quase na hora. Nos 10 dias seguintes, a coisa só piorou. Gangrena. Gangrena. Tomou conta do ferimento, se espalhou, ele sabia que estava morrendo. Mas o que é fascinante e mostra um lado complexo dele são os relatos dos últimos momentos. Sentindo a morte chegar, o Ricardo teria mandado chamar o arqueiro que atirou nele, o Pierre Basile. Ele tinha sido capturado quando o castelo caiu. Nossa, imagina a cena. O soldado ali, de frente para o rei mais famoso da Europa, no leito de morte, o rei que ele mesmo derrubou. Devia estar esperando o pior. Com certeza. Morte na certa. Mas, segundo os cronistas que gostavam do Ricardo, aconteceu algo surpreendente. O rei perguntou para o homem por que ele tinha atirado. E o arqueiro teria respondido corajosamente que o Ricardo tinha matado o pai e os 2 irmãos dele e que era vingança. Corajoso mesmo. E o Ricardo? O Ricardo, talvez impressionado com a audácia, ou talvez num gesto de piedade cristã ali na hora da morte, não só perdoou o arqueiro, como mandou soltar ele. E mais, deu 100 shillings para ele e ordenou que ninguém fizesse mal a ele. Uau! Pouco depois, em 6 de abril de 1199, Ricardo Coração de Leão morreu. Nos braços da mãe, da Eleanor, que tinha corrido para Chaluz assim que soube que era grave. Um último ato de clemência, bem de acordo com a lenda dele. Mas esse perdão real não foi bem respeitado, né? Qual foi o fim do Pierre Basile, afinal? Pois é, o destino dele foi bem diferente e brutal. Assim que o Ricardo morreu, um dos capitães mercenários dele, um tal de Mercadier, ignorou completamente a ordem do rei. Ah, não. Num ato de vingança selvagem pela morte do chefe, ele mandou esfolar o Pierre Basile vivo e depois enforcar. Um fim horrível que contrasta totalmente com o perdão do Ricardo. Que coisa terrível. Mostra a brutalidade da época, né? E também a lealdade meio cega que o Ricardo inspirava nos homens dele. Essa história toda, o cerco por motivo incerto, o descuido fatal, o perdão que não valeu nada, deixa muita pergunta no ar, né? O que ainda intriga os historiadores. As perguntas principais continuam as mesmas, sabe? São o coração do mistério de Chaluz. Por que um líder militar tão experiente, veterano de cruzada, conhecido pela bravura e tática, se expôs daquele jeito, tão negligentemente? Foi excesso de confiança, arrogância, distração. Talvez. E se a história do tesouro for verdade? Será que a ganância, a pressão financeira, deixou ele imprudente a ponto de arriscar tudo por aquilo? Ou se era só estratégia, porque ele mesmo estava ali na linha de frente daquele jeito, num cerco que nem era tão importante assim. Exato. A campanha dele estava indo bem, ele estava ganhando do Filipe II. Por que se arriscar desnecessariamente ali? Parece um comportamento meio fora de propósito para um rei naquela posição. É realmente um fim que parece pequeno, quase banal para uma figura tão gigante, lendária. E mesmo depois da morte,
Tem aqueles costumes da época, né? A divisão do corpo. Sim, era uma prática até comum na alta nobreza medieval, principalmente para quem tinha muitos territórios. Dividir o corpo permitia enterrar partes em lugares com significado especial. E como foi no caso do Ricardo? O coração dele, símbolo da coragem, né, e do ducado que ele mais amava, a Normandia, foi embalsamado e levado para a Catedral de Rouen. As entranhas, talvez a parte mais terrena, ficaram enterradas na igreja de Chaloux, onde ele morreu. Certo. E o resto do corpo foi levado para a abadia de Fontevraud, lá no Vale do Loire, para ser enterrado junto do pai, Henrique II. E depois a mãe, Eleonor, também foi enterrada lá, reforçando os laços com o coração do Império Angevino. E essa prática antiga de preservar o coração acabou permitindo uma investigação bem moderna, né? As fontes falam de uma análise forense. Exatamente. O fato de o coração ter sido preservado separado, mesmo que hoje seja só um pó, abriu uma porta para a ciência. Em 2012, uma equipe francesa liderada pelo Dr. Philippe Charlier, um especialista em paleopatologia, conseguiu analisar uma amostra minúscula do que restou do coração. E o que eles queriam descobrir? O principal era confirmar a causa médica da morte. A suspeita sempre foi septicemia, infecção generalizada por causa da gangrena. Tinha também umas histórias antigas de que a flecha podia estar envenenada. E o que a análise mostrou? Olha, os resultados confirmaram que tinha material de embalsamamento, bactérias, pólen, mas não acharam prova de veneno. Tudo apontou para morte por infecção da ferida, septicemia mesmo, como se pensava. Entendi. Mas é importante ver o limite disso, né? A análise forense pode dizer como biologicamente o Ricardo morreu, mas ela não pode e nunca vai poder responder o porquê. Por que ele estava em Chaloux, por que baixou a guarda, quais eram as motivações reais, ele acreditava mesmo no tesouro. O porquê comportamental. Esse continua sendo território da interpretação histórica baseada nas fontes escritas, que, como a gente viu, não são claras, são ambíguas. Então o que fica de tudo isso? A gente tem a imagem do rei guerreiro lendário, o Coração de Leão, famoso até hoje, mas a morte dele não é numa batalha épica contra o grande rival. É num cerco secundário por causa de um tiro de besta, talvez por descuido, talvez por arrogância. Exato. Os motivos para ele estar ali são incertos, tesouro. Estratégia menor. O fim, parece, desproporcional à lenda. Mas as consequências foram gigantescas. Abriu caminho para o irmão dele, o João Sem Terra, assumir e depois perder quase tudo que o Ricardo lutou para defender na França. O enigma é essa vulnerabilidade, essa falha na armadura literal e figurativa do Ricardo naquele dia. Perfeito. A morte do Ricardo em Chaloux é um exemplo fascinante de como a história funciona, né? Grandes planos, personalidades fortes, grana faltando, rivalidades. Tudo isso esbarra em fatores bem mais mundanos. Sim. Talvez um erro de cálculo, excesso de confiança ou só azar mesmo. Estar no lugar errado, na hora errada, sem a proteção certa. Mesmo com os cronistas e a ciência forense dando pistas do como, o porquê completo, porquê Chaloux, porquê sem armadura, porquê naquele momento continua escapando. A história dá os pedaços. Exato. Mas as motivações profundas por trás das ações, especialmente nesses momentos estranhos e decisivos, ficam abertas para a interpretação, para o debate. É um lembrete de que mesmo os gigantes da história são, no fundo, humanos, sujeitos a falhas, ao acaso. E isso deixa a gente com uma provocação final para pensar. Levando em conta a pressão financeira documentada sobre o Ricardo Resgate, Chateau Gaillard caríssimo, e sabendo da ambição dele por poder e riqueza na França, até que ponto um rumor de tesouro, mesmo só um rumor, poderia ter sido um fator real, talvez decisivo nas ações dele. Um líder conhecido pela audácia, mas talvez também por uma dose de impulsividade, de excesso de confiança. É uma boa pergunta. O que esse fim, tão sem glamour, de uma figura lendária, nos diz sobre a linha tênue entre a história e o mito? E sobre como até os maiores corações de leão podem tropeçar em circunstâncias surpreendentemente comuns, deixando para trás mais perguntas do que respostas. Fica aí a reflexão.